Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E aqui no Varejista, claro, a gente fala de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, empreendedorismo, ambiente de negócios e sempre com alguma solução diferente para que você, como a gente diz aqui na BMC News, informação que gera valor, para que você fique muito bem informado com questões que podem gerar valor para você. E quando a gente fala de gerar valor, hoje a gente vai falar de um detalhe que eu gosto muito na minha vida, que é ganhar presente. Você gosta de ganhar presente? Eu adoro ganhar presente. Só que parece, e eu vou entender um pouquinho melhor, que esse ato de ganhar presente foi ressignificado. Será que as pessoas não querem mais ganhar presente? Ou o presente tem que ser de outro jeito? A gente vai falar de pertencimento, a gente vai falar do quê? Que tipo de valor tem a ver com presente? Para isso, eu trouxe aqui Vivian Barreira, que é idealizadora, fundadora da Gift Aid. Então, antes de tudo, muito obrigado pela sua presença, Obrigada. Vivian, obrigado por estar aqui, para a gente conversar de um papo tão gostoso, e eu já fiquei sabendo que você, acabando a gravação, vai me dar um presente, é isso? Um presente diferente, ressignificado. Tá bom, mas primeiro de tudo, obrigado pela sua presença. Obrigada. O que significa um presente ressignificado? A gente tem que começar daí, daqui a pouco a gente explica melhor a Gift Aid, o que você faz exatamente, mas eu preciso entender, foi isso que me chamou a atenção para essa pauta, o que significa um presente ressignificado? Eu acho que você começou pela parte que eu mais gosto de falar. Porque as pessoas geralmente não perguntam, né? Que até um vídeo nosso, né? Que é como se fosse esse vídeo nosso, que é o nosso manifesto, que a gente começa a pergunta falando assim, o que significa o gesto, o ato de presentear, né? A gente parou para pensar um pouco nisso? Eu acho que essa questão de presentear hoje em dia, ela tá muito atrelada, se você for pensar, a um valor, mais até do que um produto, né? Eu mesma, por exemplo, várias vezes eu me pego pensando assim, preciso ir no shopping comprar um presentinho de R$100. Então eu já falei de estabelecer a jornada, ir ao shopping, o valor, quanto que a pessoa merece ali ganhar no presente dela, né? E é engraçado que a gente fala assim, não, esse aqui 200, né? Esse presentinho, aqui... Exatamente. E eu acho que assim, o nosso questionamento é justamente isso, assim, né? Será que o ato de presentear não perdeu um pouco o real significado dele, né? O que significa o ato de presentear? É um gesto ali celebratório, um gesto de admiração, que muitas vezes você mostra ali a deferência que você tem em relação àquela pessoa. Mas a gente está cada vez mais, infelizmente, atrelando a isso, a produtos, né, e a valores. Então, por isso que o Gift Aid a gente fala que a gente traz um novo hábito de consumo. Vamos ressignificar esse presentear. Mas como que a gente ressignifica? Como que a gente muda esse hábito de consumo? E aí a minha pergunta, inevitavelmente, ela é essa. O que é um presente ressignificado? Boa. Me dá um exemplo. Por exemplo, você citou uma jornada. Então, eu vou ao shopping, quero comprar um presente, seja lá para que pessoa for, estabelecer a jornada, estabelecer o budget, né? R$100, 200, ou se é um amor muito grande aí da sua vida, 500, 1000, sei lá. Mas óbvio que o valor é só um exemplo. Aí você explicou uma jornada. Qual que é a diferença de uma outra jornada pensando no que você idealizou? A nossa proposta é que você transfira esse bem-estar individual para um bem-estar coletivo. Ou seja, que você transforme presentes e brindes corporativos em momento de doações para instituições, para ONGs ligadas ao terceiro setor, que é justamente o que a gente faz. Então, já me antecipando aqui, o que é o Gift Aid? A gente faz uma seleção, a gente gosta de dizer que é mais do que uma curadoria, tá? É quase que uma auditoria. Então, a gente faz uma seleção, uma análise, um cadastro de ONGs e de projetos sociais. A gente analisa, né, a seriedade, né, a transparência dessas instituições, mas mais ainda também a efetividade. E hoje, por exemplo, a gente já tem quase 80 ONGs e projetos sociais cadastrados, tá? Então, a nossa missão, enquanto, vamos dizer, uma plataforma de doação, é mostrar, apresentar essas ONGs, esses projetos sociais para pessoas físicas e pessoas jurídicas, para que, então, elas tenham ali uma opção boa, séria, para realizar uma doação. Mas como que a gente faz essa alocação boa de recursos, essa realocação? Aí que entra a questão do presentear. Então, a nossa proposta é que nesses momentos de presentear, as pessoas, ao invés de... Então, vou primeiro contar as duas vertentes, pensando em B2C. Ao invés de você pedir um presente na sua festa de 40, 60 anos, em bodas, a gente tem muitas vezes segundo casamento, as pessoas, na verdade, substituem esse pedido por um pedido de doação para essas ONGs que, então, foram cadastradas pela gente. A gente oferece que você entre na nossa plataforma, faça um site para o seu evento, que vai funcionar ali como um convite online. Então, você vai colocar todas as informações da sua festa, dia, hora, local, tem mecanismo de confirmação de presença, funciona como um convite. Só que ao invés de você fazer a listinha ali de presentes, você vai ter essas ONGs, 80 ONGs, de 80 ONGs, seu coração bateu por 10, depende da causa, né? Claro. Isso é uma coisa legal pra gente conversar depois, né? O que motiva as pessoas a doarem.
seleciona 10 ONGs, divulga isso para os seus convidados, e ali, ao invés de ir no shopping, ter a jornada que você comentou, né? Vai até o shopping, pensa no presentinho de R$100, na verdade ele faz uma compra online, que é uma doação. É tudo gamificado, é gostoso, então você compõe um carrinho de compras, que na verdade é um carrinho de doação. Então, R$100 para essa ONG, 50 para aquela, 30 para outra. Passa o cartão uma vez, faz um Pix, e isso é direcionado diretamente para as ONGs. Então, Fala, continua. te cortando, né? Imagina. A gente gosta muito de falar assim, que é um dinheiro que não seria destinado para doação sendo doado. Não é um dinheiro óbvio, não é um dinheiro que estava separado para as pessoas doarem. Elas iam gastar com bem, elas iam fazer aquela jornada. E como é que você idealizou isso? Porque, veja, eu gosto muito de trazer a realidade aqui. Tem gente pode ter certeza, tem gente nesse momento te ouvindo falando assim, pô, meu, mas eu vou ficar sem presente no meu aniversário, sei lá, na minha boda, seja lá o que for. Adoraria estar fazendo 40 anos ainda. Como você falou 40, eu falei, meu Deus do céu, né? Quanto tempo? Época, né? Mas o que eu quero te dizer, assim, claro, veja, o que eu quero dizer com a minha pergunta é assim, eu, por exemplo, e vou ser muito honesto aqui, eu adoro fazer esse tipo de doação. Tem algumas ONGs que eu trabalho efetivamente, rotineiramente fazendo algum tipo de doação, mas sim, gente, eu vou colocar esse mas. Nosso PH aqui também está colocando o mas, que é nosso diretor aqui, mas eu também gosto de ganhar presente. Tudo então, bem. Quando você faz isso, aí uma pergunta, você elimina o presente, ou seja, a pessoa que vai lá fazer essa doação não vai ganhar nenhum presente. Com isso, realmente, você tem toda a razão, é um ato de ressignificação. Como é que as pessoas estão recebendo isso? Eu gosto de falar que, assim, eu vejo duas jornadas, tá? Eu não vou te falar que esse hábito de pedir doações no lugar de presentes é algo inédito, tem um grande ineditismo. As pessoas têm uma primeira jornada de pessoas que já fazem isso há muito tempo. Todo aniversário meu eu faço isso. No aniversário dos meus filhos eu faço isso. Tem pessoas que fazem isso. Só que talvez o que eu não encontrei no mercado, depois eu até conto como surgiu o GiftAid, foi uma plataforma, um lugar que facilitasse esse gesto. Então, tivesse as ONGs cadastradas, tivesse todo esse processo de controle para saber no seu aniversário quem doou, para onde que doou, quanto que doou. Então, tem essa primeira jornada de pessoas, de um grupo, que já tem isso por hábito, tá? Então, o GiftAid, ele vem para ser uma plataforma facilitadora. Mas existe um segundo público, que é um público que nunca se questionou em relação a isso. Então, até para você trazer esse questionamento. Adoro ganhar presente e gosto de doar. Olha quantas coisas legais você falou. Por que você não pode juntar os dois? É uma nova jornada. Então você fala assim, olha, gente, no meu aniversário, né, sugiro eu acho que eu vou te dar um exemplo melhor de casamento, que é um casamento que é uma... Fica mais fácil de ilustrar pra gente. Exatamente. É uma forma de juntar que eu acho que é mais interessante. Muitas pessoas vão casar, elas querem continuar pedindo presente. A famosa lista de casamento lá no site. Exatamente. Interminável. O que você consegue fazer? Você consegue ter no seu site as principais listas de casamento, não vou falar os nomes, mas todo mundo sabe, né, da loja de eletrodomésticos, da loja de utensílios de cozinha, e você consegue ter ali uma listinha do GiftAid. Então, por que junto não? Como se fosse um outro presente. Exatamente. Por exemplo, tem lá um jogo de prato, vamos falar uma coisa bem simples aqui, e do lado tem uma doação. Então, rola os dois. Exatamente. Só que aí o GiftAid entra na plataforma, por exemplo, da loja XYZ, e como um outro produto, vamos chamar assim. O que a gente faz a pessoa ela tem uma identidade visual online, por exemplo, para o casamento dela, e isso já acontece hoje. Ela tem lojas diferentes com realidades diferentes. Claro. É como se o GiftAid fosse uma outra loja. Mas aí é um outro site que a pessoa entra. Exatamente. É um outro ambiente. O nosso site, ele é só focado, até porque senão, né, acho que... Não, perde o sentido. Exatamente, o sentido do ressignificar. Ele é focado só na questão de doações. Mas a gente traz muito isso para as pessoas e isso tem tido, essa pergunta é muito legal por isso, isso tem tido uma aderência muito grande. As pessoas falam assim, eu quero colocar a loja de eletrodoméstico, mas não tinha pensado nisso. Vou colocar junto ali. Eventualmente um convidado vai lá, sendo super transparente com você, vai dar um presente de R$2.000 e vai fazer uma doação de 100. Mas essa doação de 100, ela não ia acontecer. Eu ia falar isso agora, é importante pensar isso, né? Não um comparativo entre o valor de um presente de casamento com o valor de doação. Não. Porque isso cada um faz aquilo que bem entender. Exato. Mas você falou um ponto-chave, né? Isso não seria doado. A pessoa não pensaria que neste momento de compra de um presente de casamento, eu faria uma doação para quem está precisando. Perfeito. Então você pega um momento de compra e, percentualmente falando, ele separa um pedaço para fazer ali uma doação. Exatamente. Resumindo a história, Perfeito. É mais ou menos isso. Perfeito. Eu vou te dar até exemplos assim, um exemplo super simples, mas me impactou muito, né?
Teve uma pessoa que entrou em contato com a gente e falou assim, eu não vou fazer festa, mas eu adorei a ideia. O que a pessoa fez? Ela entrou, fez um site. E cada pessoa que ligava para ela fazia uma brincadeirinha do tipo, troca o parabéns por doações. Conforme a pessoa ligava, dava parabéns, desligava, ela mandava pro WhatsApp, obrigada pela lembrança, segue um link, nesse meu aniversário eu tô pedindo uma doação. Em ligações para dar parabéns para ela no dia, foram 5 mil reais doados. Então assim, de novo, esse dinheiro ia estar... que não seria doado, né? Não seriam doados. Então ela falou, nossa, olha e assim, é um bem-estar duplo, né? É esse anfitrião, vamos dizer assim, né? Esse aniversariante pensando, olha que legal que eu fiz. E os convidados, essa pessoa me deu esse feedback. Muita gente falando assim, nossa, foi uma oportunidade que eu tive ali pra fazer uma doação no dia. Mas aí eu quero falar do mundo corporativo, porque Vamos lá, tem verdade. brinde, tem um monte de coisa que vira lixo rapidinho, assim, né? Mas a gente vai pro intervalo rapidinho, a gente volta já em 1 minuto, aqui com essa entrevista bem interessante de ressignificar presente. E você, que tal você ressignificar os seus presentes ajudando pessoas? Olha só que interessante, né? Senão você recebe um monte de coisa, vira um acumulador de coisa e tem gente aí passando necessidade. De repente você juntar as duas coisas pode ser bom. Vamos ver como o mundo corporativo vai fazer isso. Daqui a 1 minutinho a gente volta. Voltamos aqui para ressignificar presentes. Eu repito a pergunta: você gosta de ganhar presente ou você, além de gostar de ganhar presente, ou substituiria o presente por uma doação? A gente está entendendo aqui esse universo, né, Vivian, de ressignificação de presente. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre a questão do mundo corporativo, né? Desculpa, da questão pessoal, só que agora a gente precisa falar do mundo corporativo. Vocês atuam também com gift aid no mundo corporativo? O que eu vejo, não sei se é um ramo que você atua, um setor que você atua, mas que eu vejo aquelas convenções distribuindo brinde para tudo que é lugar, e quando você vê, passa, tem um monte de coisa no lixo, jogou um monte de coisa fora. Exatamente. Como é que vocês atuam no mundo corporativo? Perfeito. Acho que a gente sempre se questionou muito isso, assim, como é que a gente leva esse conceito de gift aid, trocar presentes por doações, para B2B? Como é que a gente faz isso? E é o ponto que você pegou, assim, a indústria de brindes corporativos é uma indústria bilionária, ela movimenta acho que 43 bi anualmente no Brasil, né? E aí tem todas as questões óbvias que a gente nem precisa falar, né? Ainda todo de desperdício, de uso de plástico, de mais do mesmo, que ninguém mais aguenta, né? A garrafinha, o squeeze, a mochilinha. Esse final de ano, eu estava em casa e aí fui fazer aquela famosa arrumação no escritório, né? E dentro da arrumação no escritório, eu olhei, eu vou falar sério pra você. Quantos squeezes você achou? Tinha mais de 30. Tá vendo? Sem contar os caderninhos e canetinhas. Canetinha ainda beleza, uso. Pega assim, se precisar de caneta tem aí, não vou ficar comprando mais. O caderninho, você pega alguns, faz uma de anotação ali pra você do seu dia a dia. Mas, cara, 70% jogar fora. E squeeze, então, minha mãe do céu. Como é que você faz essa substituição? O que eu acho que eu preciso te falar é assim, tudo isso que você pegou ali custou caro. Caro. Custa caro. Caro, porque não é só para mim, né? As convenções são para 100, 200, 300, 500 pessoas, faz mais, distribui dentro da empresa, caríssimo. Então acho que junta as duas coisas. Essa jornada que você falou, então pessoas que não aguentam mais ganhar isso, e junta também as empresas falando assim, poxa, queriam brindes novos, né? O que tem de brinde com pegada ESG sustentável? Aí vai pra garrafinha de bambu. Aí também ninguém mais aguenta garrafinha de bambu. Então, exatamente. Desculpa rir, porque é exatamente isso. Todo mundo garrafinha de bambu, você fala, pô, legal, bonita, mas, pô, cara, eu tenho 12 em casa. Eu te garanto que todas as áreas de ESG que pediram um brinde sustentável, a sugestão que veio a garrafinha de bambu. E aí o gift aid está tendo muito mais tração no B2B do que no B2C. Eu imagino. Pelo menos para essa jornada, para essa largada mesmo, das pessoas entenderem isso, acho que o B2B de saída vai fazer mais sentido mesmo. Exatamente. A gente oferece isso que a gente chama de crédito de impacto, tá? Que nada mais é do que um QR Code. Esse QR Code pode ser colocado em qualquer lugar. Então, eu vou te dar um exemplo num cartão. Pensa num gift card. Qual que é a ideia? A ideia é que as empresas carreguem créditos desse cartão e presenteiem qualquer stakeholder, um funcionário, um cliente, né? Acho que hoje em dia a gente tem muito essas questões de compliance, né? Você vai presentear um cliente, às vezes aquilo também acaba virando um problema, né? O cara ganha um vinho, deixa lá o vinho no chão 6 meses, porque ele tem que declarar para o compliance. Eu falo, eu nem queria ter ganhado esse vinho. Então, assim, a questão de compliance também, quando você presenteia, também é um ponto hoje de atenção para as empresas. Mas, enfim, vai presentear um cliente, um funcionário, você presenteia com esse crédito, qual vai ser a jornada? Esse presenteado, quando ele recebe esse crédito de impacto, ele aponta para esse QR Code, ele vai ver que ele foi presenteado com esse crédito,
E aí, num processo de identificação, ele escolhe para quais ONGs da nossa plataforma ele gostaria de destinar esse crédito. Então, assim, é um protagonismo na doação com o dinheiro do outro. Então, assim, a gente fala muito de você gerar essa sensação de bem-estar, às vezes, para a pessoa que nunca doou, que não doa ou que adora doar, só que ele está doando com o dinheiro da empresa. A gente teve um caso, acho que foi super bacana, assim, pensando na forma como foi a comunicação, que foi no Dia dos Pais, né? Que foi um player no mercado financeiro que ele trocou parte dos presentes do Dia dos Pais pelo nosso crédito. Ele tinha uma verba para comprar chocolate para esses pais. Ele comprou um chocolate mais simples e o resto ele carregou nesse nosso cartão. E criou-se toda essa narrativa de, cria um momento de conexão e doação com seu filho. Então, no Dia dos Pais, pega o seu filho, pega esse crédito, coloca seu filho no colo e doa esse crédito junto com seu filho. Então, foi muito legal, porque foi aquela história assim, meu pai é meu herói, com o dinheiro do banco, as crianças tendo contato ali pela primeira vez, às vezes, com a cultura de doação. Então, acho que é isso, assim, a história do gift card, ela combina muito com o que é o principal manifesto e ponto do Gift Aid, que é fomentar a cultura de doação. E aí eu quero te fazer uma pergunta mais comportamental, assim, né? Para você ter idealizado isso, faz quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, a gente está falando aí, a gente chegou em 2025, está falando início de 24, final de 23, alguma Exatamente. coisa assim, né? Um período pós-pandemia, em que as pessoas, talvez durante a pandemia, que infelizmente tem uma tragédia sanitária no mundo, né? Claro. Não tem nem o que comentar, mas que também levou as pessoas a colocarem a mão na consciência para vários itens das suas próprias vidas. Exato. O que você enxergou para idealizar um projeto como esse, independente do modelo de negócio? O que você enxergou do comportamento humano para idealizar um projeto como esse? Não, muito legal. Eu acho que primeiro veio muito de uma experiência pessoal, né, / profissional. Então, assim, eu vivenciava isso, eu ganhava esses brindes. E eu via o baixo engajamento que esses brindes geravam nas pessoas, né? Então, você viu que mudou o chocolatinho tal pelo chocolatinho Y, ainda gerava aquela coisa de, sabe, eu falar mal no cafezinho. E por outro lado, não é verdade? É assim, eu acho que isso. né? Eu tô rindo porque é exatamente isso. Ainda falava mal do chocolatinho. Ainda falava mal do chocolatinho e eu pensava várias coisas. Eu pensava, poxa, isso teve um custo alto, o RH não atingiu a missão dele de engajar, de trazer uma coisa diferente. E por outro lado, que aí eu acho que é respondendo mais a sua pergunta, eu trabalhei também 18 anos em corporativa, assim, eu senti recentemente, acho que muito mais também pós-pandemia, essa necessidade das pessoas, quase que esse senso de orgulho de coisas bacanas que as empresas fazem, um walk the talk ali do SG. Que legal uma empresa fez isso. Que legal, não é aquela coisa que eu passo todo dia e vejo a missão ali e não sei se está realmente sendo aplicado. Então, eu comecei a ver, eu acho que nos últimos anos, assim, a minha experiência profissional e pessoal minha total, assim, uma busca mais das pessoas por realmente um propósito ali, um senso de orgulho nas empresas. Eu acho que ações como essa juntam as duas pontas, né? Você tira essa coisa do falar mal no cafezinho e, ao mesmo tempo, você traz esse senso de engajamento, de pertencimento, de orgulho de um funcionário, por exemplo. E por que você acha que o ser humano acordou para isso? Você acha que foi a pandemia mesmo? A pandemia só potencializou? A gente já vinha com uma pegada de sustentabilidade, o ESG crescendo, mas outras questões sociais também aconteceram por conta da pandemia, de você olhar um pouco para a vida do outro. Acho que a pandemia no mundo, e claro, sobretudo no Brasil, que é a realidade que a gente enxerga mais de perto, escancarou uma desigualdade muito grande em determinados pontos. Você acha que isso foi o que fez as pessoas acordarem para isso? Já vinha de uma crescente? Como é que você enxerga? Eu acho que tem um longo caminho ainda. Eu traria um pouco mais, assim, para ser um pouquinho mais específica, mais do que pandemia, eu falaria de situações emergenciais, pegando o Rio Grande do Sul. Eu acho que, falando um pouco de realidade de Brasil, que é o que eu conheço mais, o brasileiro ainda não tem introjetado o hábito de doar, né? Não faz parte da cultura. Não faz parte da cultura. Diferente, sei lá, de Estados Unidos, em que você vê que a pessoa pode ter desconto em folha para fazer uma doação, você tem o dia de doar super bem solidificado lá. Brasil não tem introjetado aí na cultura de doação. O que Brasil funciona de uma maneira muito rápida e absurda em situações emergenciais. Que a pandemia não deixou de ser, né? Claro. Que gera toda essa comoção. Então, acho que o brasileiro tem muito isso. Mas eu acho que esse é o grande ponto de atenção. Eu acho que essa mobilização, essa conscientização, ela é muito mais pontual em momentos de emergência, de catástrofe,
situações atípicas. Você ainda não tem no Brasil um pouco essa questão das pessoas terem o hábito delas separarem um budget ali no salário delas todo mês para destinar. Isso aqui é para doação, que em outros países existe, né? É parte do planejamento financeiro das pessoas. A gente não tem isso. A gente aqui acha que doar é coisa de quem tem dinheiro, coisa de que é rico, e a gente só doa quando sobra, né? E é isso. Por isso que eu acho que eu te falo do Gift Aid. O Gift Aid é uma oportunidade que, assim, não precisa sobrar, é um hábito, é um ato, assim, E você largou o mundo corporativo para esse empreendimento. Exatamente. Em 2018 eu fui casar e eu quis fazer isso. Eu quis trocar os meus presentes por doações e foi super doloroso o processo. Não tinha... Seu marido gostou dessa história? ele que deu a ideia. Pô, então... que bom. O Gift Aid é metade dele, vai ter que ser, né? Tá bom. Os dois, acho que a gente estava super ali no mesmo barco, a ideia veio dele, e foi um processo super doloroso, porque a gente não achou nada, a gente teve que ir atrás, a gente tinha algumas ONGs que a gente já participava, eram doadores, mas a gente teve que ir atrás das ONGs, a gente teve que receber o dinheiro na nossa conta corrente, para depois fazer essa conciliação para as ONGs. A gente falou, nossa, um processo que era para ser tão legal, foi doloroso e não foi bacana. Como que não tem isso aqui no mercado? Então o Gift Aid derivou um pouco disso, era um sonho, só tinha o nome, a ideia. E aí eu saí de corporativo, eu pedi demissão e embarquei aí nesse difícil empreendedorismo que é o de negócio de impacto social, né? E para onde o Gift Aid quer ir? Quais são seus planos aí para os próximos meses, para os próximos anos? Você já atingiu um público corporativo, pelo que você diz, de uma maneira inicial mais forte? Chegou no público final, no B2C também, de alguma forma? Quais são os seus planos aí para a sequência? Eu acho, Rodrigo, que ainda o que me mata é quando eu conto do Gift Aid para uma pessoa e ela fala, ai, que legal, fiz na minha festa e não conhecia. Aí eu falo, não. Nossa, minha empresa estava procurando um negócio criativo desse e eu não sabia que vocês existiam. Então, acho que assim, o nosso grande foco ainda é consolidar, vamos dizer, debutar o Gift Aid para o mundo. Então eu vou te deixar bravo. Até eu ler a pauta, eu não sabia que você existia. Ai, tá vendo? Então vai ficar brava, porque a verdade é essa. E o que eu acho que pega é isso, é que você vê que às vezes tem a necessidade, né? Eram pessoas que procuraram isso, ou era a pessoa física que foi fazer a festa, né? E tem uma solução pronta ali, né? Você tem um brinde corporativo com pegada de ESG criativo que vai gerar engajamento dos seus funcionários. Por que você não está usando? Então, acho que assim, o planejamento desse ano assim, é um investimento pesado em tudo que a gente conseguir em marketing, divulgação, porque é isso, acho que precisa nascer ainda mais para o mundo essa sugestão, né? O Gift Aid é um negócio 100% digital, né? Você não tem um ambiente físico, é um negócio 100% digital. A gente tem um escritório, né, sim. com um time, mas é uma plataforma online, é exatamente isso. A experiência dos gift cards, a gente sempre sugere que seja, vamos dizer, uma experiência física. Então, a gente tem uma produção de gift card, seria isso. Mas o resto é um business online mesmo. E o seu objetivo principal, então, agora é se tornar conhecido. É isso aí. Então, deixa suas redes aí para as pessoas te acessarem, Boa, por favor. Obrigada. Faça isso. O Instagram é Gift Aid BR. O LinkedIn é Gift Aid e o nosso site é o www.giftaid.com.br. Então, olha, você que quer ressignificar presente, você que quer usar um valor financeiro que você daria um presente, pelo menos uma parte, para fazer uma doação. E a pessoa que fez a doação consegue acompanhar essas instituições, verificar a sua doação, ou seja, tem toda uma credibilidade. Acho que é importante isso a gente encerrar. Isso é super importante. Por que você usa o Gift Aid, né? Por que simplesmente você não faz um Pix para uma instituição? Acho que primeiro para a pessoa que é dona do evento, ela vai saber tudo o que aconteceu. Ela vai saber quais convidados doaram, para quais ONGs, quanto que foi doado. Essa pessoa que doou, ela tem essa certeza. A gente ouvia muito isso. Fiz um Pix, a ONG não me responde. Ela tem toda essa transparência, porque tem a nossa intermediação. Para as áreas, né, para empresas, para as áreas de RH, de marketing, você tem quase um mapeamento de um hábito de doação dos seus funcionários. Então dá para acompanhar tudo e o que foi feito com o dinheiro também, a própria ONG, etc. Essa credibilidade é importante. Isso aí. Muito obrigado, Vivian, pela sua presença. Muito obrigado bom. por falar de um trabalho tão bacana aqui no Varejista. Fiquei muito feliz. Obrigado. Volte adorei. sempre, tá bom? É isso. Olha, o intervalo a gente já volta com mais um bloco de uma entrevista bem interessante. A gente vai falar um pouco sobre oratória no mundo corporativo. Um minutinho a gente volta. BMC News, informação que gera valor. Voltamos com mais um bloco do Varejista e agora a gente vai conversar de um assunto que impacta diretamente todos os executivos do varejo, do consumo, fornecedores do varejo
E é um tema bem interessante, eu gosto muito do tema, que é oratória. E para isso eu trouxe aqui o Giovanni Begossi, que é conhecido como El Professor de Oratória, para falar um pouco para a gente. Acho que esse tema é legal para a gente quebrar um pouquinho a questão dos negócios objetivamente, já que a gente fala tanto de pessoas. A gente fala muito de pessoas aqui no programa, né? Quando vem aqui os executivos para falar do varejo, citam o quanto é importante a formação não só dos próprios executivos, mas do time como um todo, nesse sentido. E com certeza, uma dessas habilidades é a oratória. Então, primeiro de tudo, Gustavo, Giovanni, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui no programa com a gente, obrigado por aceitar o convite. Gratidão, uma honra estar aqui. Inclusive, estou aqui admirando sua comunicação. Apresentador de programa, sabe como é que fala bem. E vamos ensinar aqui, então, esses executivos que querem aprender mais sobre arte de encantar pessoas, se conectar, se tornar extremamente carismático sem esforço, para liderar colaboradores, fazer reuniões e apresentações mais efetivas, até mesmo aparecer em vídeos. Tudo isso a gente consegue com o poder da oratória. Muito bom. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu já começo dizendo assim, qual hoje são as principais dificuldades dos executivos que você trabalha, que você faz consultoria, treinamento, etc., em relação, obviamente, à oratória? Quais são os principais pontos, assim, que eles têm dificuldades? Olha, de cabeça já os mais óbvios. Dicção ruim, eles falam embolado, para dentro, come palavra, come sílaba, fica difícil de entender. Vícios de linguagem, que são aquelas palavrinhas que não agregam nada na comunicação, se você tira não faz falta, como por exemplo, né, mano, cara, tá ligado? Tipo, vícios de linguagem, prolixidade. Esse aqui tem demais. Que é aquela pessoa que fala muito e não fala nada, dá um arrodeio gigante para falar uma coisa simples, não consegue ser direto ao ponto. Temos prolixidade, vocabulário inadequado, aquela pessoa que fala difícil desnecessariamente, complica, usa palavras rebuscadas e não consegue se conectar. O clássico nervosismo, medo de falar em público, por incrível que pareça. Tem uma pesquisa do jornal Sunday Times, lá do Reino Unido, que ficou famosa no mundo inteiro, porque eles perguntaram, o que você tem mais medo? Descobriram que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Aí ficou muito famosa essa pesquisa. Então, medo de falar em público. Aquela pessoa que treme, passa mal, sua, o coração só falta sair pela boca só de pensar. E por que você acha, você que é um estudioso dessa área, por que você acha que as pessoas sentem esse medo tão grande? Vamos lá. O Dale Carnegie foi o maior nome de oratória do mundo. Nasceu em 1888. O primeiro curso de oratória que ele deu foi em 1912. O cara era visionário. E ele, há 100 anos, ele já falava uma coisa que eu concordo 100% e a neurociência provou depois. Ele fala o seguinte, olha, em primeiro lugar, sobre o medo de falar em público, todo mundo tem esse medo, então não acho que você veio errado, é um alienígena. Não, todo mundo tem. Em segundo lugar, você nunca perde completamente. Os maiores oradores do mundo, eles dizem, olha, eu ainda fico um pouquinho... Em especial, na frente de um grande desafio, a gente sente esse frio na barriga. O truque não é perder o medo, é aprender a controlar o nervosismo. Em terceiro lugar, ele diz que certa dose de medo é útil, porque a gente fica ligado, a gente fica usando 100% da capacidade cerebral no presente momento, as palavras fluem melhor. Então, certa dose de medo é útil, nos traz atenção. E, em quarto lugar, a principal razão das pessoas sentirem medo de falar em público é simplesmente elas não estarem acostumadas. O cérebro, ele teme o desconhecido. Então, quando a gente ainda não está acostumado a falar, ele acha que falar em público é como enfrentar um tigre. Ele acha que você corre risco de vida. E aí ele vai acionar a famosa reação automática de luta ou fuga. Vai disparar cortisol e adrenalina para te dar capacidade de reação, só que isso nubla o neocórtex, que é a parte crítica do cérebro. Isso te dá branco, isso faz o coração acelerar, suar, mão tremendo. Tudo isso é reação automática de luta ou fuga. O que acontece quando você segue um princípio que eu ensino para todos os meus alunos, que é nunca negue palco. Nunca negar palco é agarrar com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar oratória. Puxar conversa com quem você não conhece, fazer vídeos nas redes sociais, até mesmo se voluntariar para fazer uma apresentação ou uma leitura em voz alta. O seu cérebro começa a se dessensibilizar, começa a ficar normal e ele entende, caramba, peraí, falar em público não é como enfrentar um tigre. Ou seja, você é adepto àquela cultura de que assim, se eu tenho medo de barata, a melhor forma é entrar num lugar cheio de barata até passar o medo, cheio de aranha. Claro que eu estou aqui brincando, mas no sentido de pegar esse medo que existe, essa barata, essa aranha, ou esse medo de falar em público e treinar exatamente dentro do seu medo. Mais ou menos esse raciocínio. Tem até um ramo específico, um tratamento dentro da psicologia, que é a terapia de exposição,
que é parecido com isso. Para lidar com traumas, você vai expondo gradualmente a esses traumas para o seu cérebro se acostumar e ver que não é tudo isso. Agora, claro, tem casos mais profundos. Eu simplesmente chegar aqui e falar, se você tem medo de falar em público, fale. Funciona na maioria das vezes. A questão é que tem gente que está tão bloqueada que às vezes precisa ou de terapia ou de uma hipnoterapia para desbloquear algo que está no cérebro inconsciente. Então a gente também tem que separar os casos. E nesse caso, quando a pessoa chega a passar mal mesmo, eu ia fazer essa pergunta, a recomendação é médica. Ou seja, consultar mesmo um psiquiatra para que a coisa, um psicólogo, para que a coisa funcione. Eu tentaria o básico, que é você ir se dessensibilizando, você ir criando essa coragem, você ir gravando, porque é normal você ficar muito nervoso da primeira vez. Agora, se você faz e realmente sempre está completamente travado ou passando mal, vale a pena procurar ajuda psicológica ou até mesmo de hipnoterapia, que é um caminho muitas vezes mais rápido, porque o que é a hipnose? A hipnose, eu tenho um aluno, por exemplo, ele é o hipnoterapeuta com mais alunos no mundo. Ele é o fundador da Omni, que é a escola de hipnoterapia. E aí ele diz o seguinte, hipnose nada mais é do que você conversar com o cérebro inconsciente da pessoa. E aí você vai entender o que está por trás ali. Muitas vezes, imagina uma pessoa que, quando era criança, estava na sala de aula, aí ela levantou a mão fazer uma pergunta pro professor. Aí o professor falou assim, essa pergunta mais idiota que eu já ouvi na vida. Todo mundo riu dela, e aí isso criou uma emoção meio divertidamente. Criou uma emoção tão forte vinculada a essa memória que ela formou uma crença que se alojou no inconsciente dela de que se eu falar em público eu serei humilhado. E daí, anos depois, décadas depois, essa pessoa não entende. Por que ela sempre está fugindo dos holofotes, ela sempre entra muda e sai calada, ela passa em branco nos lugares, entrevista de emprego, processo seletivo, extremamente nervosa, e daí muitas vezes no processo de terapia ela entende, caramba, tudo se origina dessa memória. Olha que interessante. Entendi. E com relação aos vícios de linguagem que você falou, né, pois, caramba, isso, aquilo, poxa, tipo, etc, etc. Você falou os principais. Como é que você faz para os executivos se livrarem desses vícios, até porque se é um vício de linguagem, é algo que a pessoa está acostumada a fazer faz muito tempo, né? E como é que você trabalha isso com eles? Rodrigo, essa é a coisa mais fácil do mundo de resolver. Você sai no dia melhorando isso, se aplicar o que eu vou falar agora. Eu descobri que eu falava 17 S em 2 minutos. Quando eu estava lá em Coimbra, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Universidade de Coimbra, que é a mais antiga de Portugal. E quando eu estava lá, eu fiz parte de um grupinho chamado Toastmasters, que é uma organização internacional de treinar discursos. E aí você vai lá toda semana, dá um discurso, recebe feedback. Primeiro discurso que eu dei no Toastmasters, 2 minutos, o cara estava sentado ali no fundo e falou, nossa, Giovanni, bacana seu discurso. Você falou 17 reais em 2 minutos. Não falei 17 reais em 2 minutos. Falou 17 reais em 2 minutos e está gravado pra você parar de duvidar da gente. Falei, cara, como assim? E aí que eu entendi. O principal motivo da gente falar o vício de linguagem é que a gente não percebe. A gente fala sem saber. Por isso que o primeiro passo para perder um vício de linguagem é tomar consciência dele. E tem 2 tipos de vício de linguagem. Tem o vício verbal, que são essas palavrinhas, né, mano, cara, tá ligado? Tipo. E o vício não verbal, que são gestos repetitivos, tics, que mais distraem do que ajudam. Exemplo, aquela pessoa que fica mexendo o cabelo, ou então transferindo o peso de uma perna para outra, numa cadeira, numa reunião online, fica girando a cadeira. A pessoa percebe isso e começa a se distrair. Então, como que você perde qualquer vício, verbal ou não verbal? Muito simples. Comece a ouvir seus áudios de WhatsApp, a ver vídeos. Você vai fazer uma apresentação? Se grave, veja esse vídeo depois. E uma terceira técnica que eu amo é a técnica do parceiro de responsabilização. Qual que é essa técnica? A seguinte, qual que é o nome ali do nosso... PH, nosso diretor. PH, nosso diretor. Então, vamos dizer que o PH, ele quer muito melhorar um vício. Tem algum vício assim, PH, que você lembra? Vamos dizer que você tem um E, que era o que eu tinha. Nossa, Rodrigo, eu falo muito E, quero melhorar. Muito fácil. PH combina com você, Rodrigo. Sempre que ele falar você avisa ele, de novo, falou E se você quiser perder algum vício, ele te avisa. Assim, no começo é chato. Peraí, parece que você desaprende a falar. Se você seguir isso que eu tô falando, vai acontecer hoje com você. Você vai falar, eita, como assim? Que parece que eu só falo vício. Você vai dar uma travada. Mas isso é saudável, porque você tomou consciência. Naturalmente, você vai começar a brecar esse vício, vai começar, inclusive, a esquecer que esse vício existe. Então, o primeiro passo é identificar
Segundo passo, talvez paralelo a esse, não sei se necessariamente segundo passo, você ter alguém que possa identificar isso para você. E na identificação, se você vai tomando cuidado, isso vai sumindo com o tempo. Resumidamente é Vai isso. sumindo com o tempo. Lá nos Toastmasters, primeiro discurso que eu dei, 17S. No próximo, semana seguinte, 12S. Na outra, 8S. Até que, porventura, saiu. Ah, Giovanni, mas de vez em quando você fala, fala porque ninguém é perfeito. Mas, via de regra, eliminou 99%. E fora os vícios de linguagem e o nervosismo, você indica, você aponta, melhor dizendo, alguma outra questão que as pessoas estão ouvindo em casa a gente, querem melhorar a oratória, tem que melhorar? Quer dizer, perder o medo, como você falou, questão dos vícios de linguagem, qual outro pilar assim que você acha importante das pessoas melhorarem? Vamos lá. Vou falar de um tema que é muito importante para todo mundo aqui, porque se você fizer isso agora, você vai mudar a sua comunicação da água para o vinho, da noite para o dia, muito rápido, instantâneo, quase mágico, de graça. Mas antes de eu falar desse tema, tem 3 Cs que a pessoa tem que dominar se quiser se tornar o melhor comunicador que ela pode ser. O primeiro C é a clareza, as pessoas têm que te entender. O segundo C é a confiança, você perder o medo e falar de forma segura, isso é persuasivo. E terceiro C, convencimento, que é quando você aprende técnicas avançadas. Comunicação não é só vício de linguagem, dicção. Comunicação é, inclusive, você dominar rapport, como se conectar com as pessoas, storytelling, a arte de contar boas histórias, gatilhos mentais, tem mais de 30, que se você aprende a usar, você fica perigosamente persuasivo. E tem um mundo, desde arquétipos, técnicas avançadas, network, assim, tem muita coisa. Esses são os 3 Cs, mas me fala qual que é aquela dica que você vai dar pra gente poder encerrar esse bloco. Diz Então, aí. Esse é uma dica do primeiro C, Tá. que é a clareza. Como que você se torna extremamente mais claro? Dicção. Gente, se você fizer isso aqui, vai melhorar da água pro vinho sua oratória. É o seguinte, você vai pegar um instrumento, que ele é muito simples. É uma simples caneta. Tem mais uma caneta aí, PH? Tem, mas não dá pra passar aqui agora. Cuidado aqui, mas vai usando essa Senão ia caneta. jogar assim. Vai lá. Ó, o que você vai fazer? Você que está assistindo em casa. Pega uma caneta, tem que ser azul, tá? Se for preta, não funciona. Brincadeira. Ó, você vai pegar a caneta, colocar na boca. Assim, de frente, não é de lado, que pode causar lesão na ATM. Então coloca de frente. Você vai falar de 1 a 12 e depois os meses do ano se esforçando para ser compreendido. 1, 2, janeiro, fevereiro. Quando você tirar a caneta da boca, a sua dicção vai estar muito melhor, porque você acordou essa musculatura da face, você vai pronunciar e articular melhor as palavras. Use sempre antes de uma reunião importante ou uma apresentação importante para arrasar na oratória. Você sabe que tem gente que olha você fazendo isso e fala, eu não vou conseguir fazer isso. Mas são essas técnicas, principalmente nesse sentido de você mexer nas articulações, que vão melhorar um pouquinho a sua fala, com certeza. São técnicas, inclusive, que o pessoal da fonoaudiologia usa bastante para melhorar. Ela é professor da oratória, senhor Giovanni, muito obrigado pela sua presença, obrigado por trazer essas dicas aqui para os empresários executivos que assistem nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui. Em breve, volte para brilhantar nosso programa, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Tamo junto e até a próxima. É isso. Próximo bloco, o Varejista volta com aquele bloco especial que a gente fala sobre cultura e gestão de pessoas com Marcela Zaiden. Juntos, a gente vai falar muito sobre isso. Eu te vejo em um minutinho. Até já. Estamos de volta com o Varejista e naquele bloco especial sobre gestão de pessoas e construção de cultura. Cultura como um todo, porque quando você fala de pessoas, obviamente você fala de cultura. E aqui, sempre com a minha amiga Marcela Zaiden, tenho o prazer de mais uma vez dividir com você aqui esse trecho, esse pedaço especialíssimo do Varejista. Obrigado por mais uma vez a gente estar junto. Cá estamos nós para falar desse tema fácil, simples, que todo mundo, leva de boa. E é engraçado que você tá falando isso na ironia, obviamente, mas você sabe que é o seguinte, as pessoas falam assim, não, eu gosto, eu preciso lidar com pessoas, preciso, mas na hora de lidar mesmo com pessoas no dia a dia e transformar isso em prática... Aí o bicho pega. Vou dizer, e o bicho pega mesmo, literalmente. Então hoje a gente tem um convidado que a gente... Tenho certeza que vai ter algumas perguntas bem interessantes sobre cultura, porque ele é de um lugar... Eu vou deixar você falar. Mas é o seguinte, ó... Você vai me deixar com claro, essa bucha? essa história dos fenos... Bom, vocês vão entender do que eu tô falando. Marcela Zaiden, apresenta o Pedro, nosso convidado. Deixa eu essa honra com você. Vai lá. A honra é toda minha. Gente, hoje vocês estão com nada mais, nada menos que o senhor
Pedro da Mata. O Pedro, ele é o CEO da Audax Capital, um FDIC que promete estourar aí em 2025. Não tem como advisor dele, não tenho nenhuma dúvida disso. E por que o Feno? O Pedro, ele tem um BREG que eu vou pedir para ele contar, mas vocês vão entender primeiro com base no BREG. Conta um pouquinho pra gente da Audax, do teu BREG, compartilha. E, aliás, primeiro de tudo, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Verdade. Muito obrigado. Eu, Rodrigo. Obrigado, Marcela. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar presente aqui. Vamos lá. O BREG, né? É a meta audaciosa, né? A nossa, como se diz lá dentro, é a nossa missão. A nossa missão é deixar São Luís de Montes Belos no mapa, né? No mapa do Brasil. E por que isso? Porque eu sempre analisei, estudei que na Europa, Estados Unidos, tem muitas empresas que ficam em interiores, né? Cidades pequenas e conseguem fazer coisas grandiosas, né? Fazer uma coisa nacional, coisa internacional. E aqui no Brasil a gente vê pouco isso, né? E eu não queria mudar de São Luís, porque eu gosto muito da qualidade de vida, apesar de muita gente achar que, né, a Marcela falou que a cidade é muito pequena, não tem nada, mas São Luís de Montes Belos é em Goiás. Em Goiás. Certo. Goiás. Quanto tempo de Goiânia, só para dar uma Fica referência pro pessoal? 1h30 do aeroporto. 2 horas. Não mas é vai. porque vem devagar, né? Eu faço 1h30. Você falou dele na estrada, você já viu, né? 1h30. Mas aí São Luís dos Montes Belos tem quantos habitantes? Tem 50 mil habitantes. 50 mil habitantes. 50 mil. E aí a Marcela tava me falando Feno no meio da rua e de repente o prédio da Audax E Capital. sobe né? leão de tudo quanto é lado, é um negócio imponente, que eu acho que é legal, Pedro, até trazendo do ponto de vista, você é um como que a gente se conectou, né, Rodrigo? O Pedro, ele é um grande estudioso de cultura organizacional, o Pedro acredita muito em cultura organizacional, e quando decidi fundar a CNP, ele foi um dos meus primeiros clientes, tenho muita gratidão por ele ter apostado nesse ponto de vista de vamos construir juntos. Conta um pouquinho do quanto para você essa cultura ela é vivida ali dentro daquele império construído em São Luís de Montes Belos. Então, para começo de conversa, eu sempre gostei muito de cultura e eu sempre estudei muito sobre cultura. Comecei estudando sobre cultura lendo o livro Sonho Grande, né? Ali meu livro de cabeceira, eu leio todos os anos. E fui aprendendo muito, né, através do Sonho Grande e depois através de outros livros com outras pessoas. E eu sempre tive bastante foco em cultura. E quando eu começava a falar de cultura há 8 anos atrás, 6 anos atrás, né, ninguém se falava disso no Brasil. Era uma coisa que era meio utópica, né, até porque muita gente sonha em implementar cultura na empresa, mas não é uma coisa tão fácil, né. A cultura, ela é extremamente difícil e ela demora anos, né, para ser de fato ali, né, criada e ela perpetuada. Porque para mim, a cultura dentro de uma companhia, quando eu posso sair da empresa, os outros líderes podem sair, a empresa continua funcionando ali, né, e todas as pessoas acreditam naquela missão que tem, acreditam naquele propósito, né, tanto de vida quanto, principalmente também financeiro, porque eu não venho só com essa cultura do bombonzinho, vamos fazer o happy hour, eu não acredito nisso. A cultura, para mim, ela dinheiro no bolso. Ela tem que dar dinheiro. Ela tem que ter dinheiro. Mas você sabe que é importante, até pela pergunta da Marcela e esse desafio de construir cultura, tem um detalhe, até conversei com ela antes da gente trazer você aqui, o que eu acho interessante, sim, a gente pensa no Brasil, tamanho do Brasil, dimensões continentais, e uma diversidade cultural por região, por estado, às vezes por cidade, muito grande. Quando a gente brincou aqui, falou de São Luís dos Montes Belos, obviamente que tem traços culturais muito diferentes, por exemplo, aqui de São Paulo, onde a gente está. E você implementou dentro da Audax Capital um tipo de cultura que pode ser, e aí por isso que eu quero te ouvir, por isso estou falando pode ser, algo muito diferente, de repente, do que tem na região. Então, eu, assim, acho muito interessante se você puder trazer para a gente esse desafio de uma cultura regional muito importante, muito relevante, e uma cultura que você quis implementar na empresa. Eram coisas completamente diferentes, você achou um ponto de equilíbrio? Você construiu alguma coisa do zero, as pessoas caminharam? Como foi esse processo? E claro, eu sei muito junto com a Marcela Zaiden aí construindo isso. Então, eu construí algo do zero, né? E as pessoas foram acompanhando, porque primeiro, para começo de conversa, eu tinha que fazer em São Luís. Eu não queria ir para Goiânia, eu fazia em Goiânia, né? Só que a minha principal barreira para fazer em São Luís era mão de obra qualificada. Como que eu ia fazer isso numa cidade interior? E assim, a mão de obra totalmente desqualificada. Às vezes as pessoas vão ver e vão achar que eu tô falando mal da cidade, mas então o que seja, mas é uma mão de obra totalmente desqualificada. Então eu pus na minha cabeça, ou eu mudo o meio, ou o meio me muda. Então eu não ia mudar pelas pessoas que estavam lá ao meu redor, então eu tinha que mudar aquilo lá. E como que você muda o meio?
através de educação, não tem outra conversa, né? Através de treinamento, incentivo, né? Tanto educação quanto também você dá um incentivo financeiro Claro. ali, né? Tem que ter a cenoura à frente. E a coisa foi acontecendo, as pessoas foram acreditando nisso e acabou que a empresa, né, ela se tornou uma empresa referência na região para se trabalhar e eu consegui trazer as melhores pessoas da região para querer trabalhar na Audax. Aí que entra uma coisa que eu nunca imaginei, é que isso, onde que eu achei que ia ser minha principal fraqueza, a mão de obra, se tornou a fortaleza. Por quê? Por estar no interior, eu não tenho assédio. Eu nunca tive um funcionário que saiu da Audax e foi trabalhar em outro fundo. E Entendi. já os outros fundos de São Sofrem Paulo, muito. de Sul, é um problema Ou gigante. seja, você conseguiu formar uma mão de obra qualificada, reter essa mão de obra qualificada formada por você e na retenção de talento, né, Marcelo? A gente fala bastante, eu e o Pedro, a gente sempre conversa sobre os desafios, né? Como que a gente vai fortalecer isso? Então, cada vez mais, o desafio é não só, maravilha, fiz até aqui, mas dar o próximo passo. E aí, pensando do ponto de vista estratégico, Pedro, eu tenho certeza que você tem pensado cada vez mais, porque a gente troca muito sobre isso, em dar próximos passos para, além de treinar até onde você treinou, você trazer a base, que é o teu atual momento, né? Você entende que você conseguiu, na região, e de fato é real, mapeou todas as pessoas muito boas que estão dentro da Audax, então todo mundo na região que é muito bom já está na Audax, mas qual é o meu ponto aqui é, como que você vai formar a base para que você consiga continuar crescendo e trazendo e formando pessoas novas para crescerem junto com a Audax? Educação. A gente vai formar essa base através de educação e o conhecimento. Só que, né, onde que entra um grande porém. A gente cresceu muito nos últimos anos, principalmente no ano de 2024, e às vezes a gente não está conseguindo acompanhar o crescimento, né? A gente está crescendo muito e não está conseguindo treinar as pessoas não estão acompanhando esse crescimento. Onde que entra agora uma dificuldade até dos cargos de liderança dentro da Audax, né? Será que a gente mesmo já está conseguindo, né, segurar todo esse crescimento? Tá faltando conhecimento até pra gente. Que eu sou um bom CEO, a minha maior qualidade como CEO é líder, então eu me considero um bom líder. Só que eu acho que eu era bom até 100 pessoas, agora depois de 100 pessoas eu já estou considerando que eu não sou tão bom assim, porque para eu liderar mais que 100 pessoas não vai só na mão não, viu? Agora tem que ter técnica, muita técnica. E cadê essa técnica? Agora eu tenho que estudar, aprofundar, aprender. Só que com isso, né, eu não vou ter tanto tempo assim para estar conseguindo trazer isso para dentro da empresa. Então agora já chegou numa nova etapa que a gente tem que trazer uma outra pessoa de fora para levar para dentro da Audax, né, para trazer uma visão nova de como que é trabalhar numa empresa. Ou seja, você vai precisar formar líderes e estes líderes que vão precisar tocar essa equipe nesses layers de baixo que você está dizendo para sustentar um crescimento talvez agora de 100 para 200, 300, 400 pessoas dentro do que você precisa. E é muito legal ver uma pessoa humilde, né? Então, eu me considero um bom líder, mas eu acho que eu fui bom líder de 0 a 100. É isso. Agora de 100, sei lá, a 500 eu preciso de outras ferramentas, outras técnicas e formar liderança. Qual que vai ser o desafio de você pegar os seus líderes, né, que já existem com certeza dentro desses 100, e fazer eles descerem essa cultura que você tem e chegarem novas pessoas para você expandir com essa qualidade? Então, a gente está focado muito, como você disse, no treinamento dos líderes. A gente criou agora a Academia de Líderes, está trazendo várias outras ferramentas aí que a Marcela está salvando a gente nesse ano aí, e vai salvar mais ainda, né? Mas a gente está focado muito agora na questão de processo e treinamento, muito. E caso não dê certo, a gente está muito disposto nesse ano de 2025 a trocar os líderes, de forma simples e eficiente, né? As ferramentas. Então, Processo natural. é darwinismo, é o que eu sempre gosto de falar, né? A Audax é uma empresa extremamente meritocrática. Meritocracia na veia, porque não só a palavra meritocracia é uma palavra bonita, mas eu acho que meritocracia e darwinismo é quase a mesma coisa, né? Onde ali quem entrega, quem é forte sobrevive, quem não. E da mesma forma a Audax ela consegue crescer e consegue continuar entregando resultado, porque a gente está fazendo um bom trabalho, mas se tiver outros fundos que forem melhor que a gente, daqui a pouco pode ser que a gente saia do mercado, né? Então a gente tem que estar aberto para isso, não só
eu, como líder, tenho que estar vendo isso, mas todos os outros colaboradores, associados, sócios da Audax, a gente tem um programa de partnership também, porque é outro ponto que eu não acredito numa empresa sem partnership. Tipo, não entra na minha cabeça isso. Até Acho que é legal, o pessoal que tá aqui, né? O que é o programa de partnership? É quando você torna os teus funcionários sócios da sua empresa, que é um desafio cada vez maior. O que o Pedro tá fazendo ali é trazendo pessoas boas, e já que as pessoas boas estão ali, o que você faz? Você não deixa ela nem pensar em sair. Você traz ela para sócio. A dificuldade? Garantir que quem é teu sócio tem a tua cultura. Esse é o mais difícil, né? Sim, tem que estar muito... Você já implementou esse programa que Já? a Marcela tá dizendo? Já. A gente já faz 5 anos, desde que a primeira sócia entrou, e até então eu nunca me arrependi nem um segundo, e eu fico louco para pôr mais gente como sócio, mas também não é aquela questão... Tem várias empresas que têm um partnership mais para vender isso, né? Que a pessoa tem lá 0,000 alguma coisa. Eu não concordo com isso, eu acho que tem que ser algo relevante, onde que a pessoa sofra quando vai sair, né? E ao mesmo tempo, onde que eu aprendi ali com a XP... que tem o rouba-monte, né? Ali você põe um pool ali, vamos supor, tem 20%, 30% da Audax, que é no partnership. Só que aí quem não está entregando resultado vai ter direito ali de comprar a porcentagem de... Quem está entregando resultado vai ter o direito de comprar a porcentagem de quem não está entregando. Eu mesmo não tenho interesse nenhum em comprar a porcentagem de ninguém, mas eu vou deixar eles ali, eles se brigarem. Tem que ser Isso, É a meritocracia até nisso, Rodrigo. Entregou, tem possibilidade. Não entregou. E aí tem esse processo de seleção natural. Isso é uma coisa importante, até de repente, pra gente falar um programa sobre isso, né? É legal, né? Como que é essa mudança do 0 ao 100. Você fez uma questão do 100 aos 200, 300, 400. Talvez algumas outra. pessoas dessas 100 aqui não vão conseguir ficar porque não vão entregar isso, né, Pedro? E é o que está acontecendo agora que eu falo toda semana na empresa. Cara, você foi bom até os 200, só que dos 200 para os 400 são novas habilidades. E aí você está se preparando. E outra, tem um ponto extremamente importante, é porque assim... o sócio ele foi bom até no passado, só que agora a pegada mudou, você tem que trabalhar mais, tem que mudar a habilidade, o cara não abriu a cabeça. E outra, o momento de vida dele mudou, a esposa dele tá falando outras coisas para ele, ou ela tá querendo mudar de cidade, aí esse cara não tá entregando mais. E outra, o pior de tudo, que sempre acontece, começa a ganhar muito dinheiro. Aí muda a cabeça, né? Dinheiro cega. Aí começa a viajar demais, gastar demais, esquece a empresa. Aí você tem que arrancar ele. Por isso que a gente fala que gestão de pessoas é algo muito mais complexo, mas que é realmente a verdadeira alavanca de crescimento. Sem dúvida. Pedro da Mata, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente nesse bloco especialíssimo ao lado de Marcela Zaden, falando de pessoas e cultura. Com certeza a gente vai ter você de volta mais pra frente para contar como é que foi esse crescimento nesse ano, lá onde você pegou em São Luís dos Montes Belos e transformou essa cidade, não é isso? Isso, obrigado viu, gente? Obrigado, Obrigada, Pedro. Pedrão. Esse foi O Varejista, mais uma vez para vocês. Então, na semana que vem, a gente volta com mais um programa especialíssimo, sempre com Marcela Zaden falando de gente, gestão e cultura. BMC News, informação que gera valor. Até o próximo Varejista. Tchau, tchau.